Olá pessoal da Rádio Exclusiva FM, estamos começando mais um programa Check-up de Carreira. Mais uma sexta-feira à noite aqui com vocês. Hoje eu trouxe a minha amiga Tatiane Sanches. Tudo bem, pessoal? Ela vai falar um pouquinho sobre o Método Friends, um curso que ela ministra, sobre inteligência emocional. A gente vai falar sobre resiliência, que é a competência mais pedida e mais desafiadora hoje, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu acho que é um tema que com certeza você está interessado em saber mais. Todos nós, né? Porque eu acho que a gente precisa ser resiliente na vida profissional para atravessar esse momento que o país está passando. Principalmente, né, nesse momento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a resiliência no ambiente de trabalho, no mercado e também na vida pessoal. E aí a gente vai trazer vários temas aqui que a gente já conversou nos bastidores. E se você quiser, mande sua pergunta pra gente, mande sua pergunta pra Tati. A gente está ao vivo no site da Rádio Exclusiva FM, www.exclusivafm.net. Nós estamos ao vivo também na live do meu Facebook pessoal, Marcela Butazzi. Então a gente está com bastante gente aqui ao vivo. Até o momento, 92 pessoas. Olha, que ótimo! Eu tô tentando também transmitir pelo meu Facebook, tá, pessoal? Não sei se vocês estão dando uma olhada, se tá tudo ok aí. Qualquer coisa vocês avisem aí pra Marcela. Tá todo mundo aqui escrevendo. Olha, muito legal. Humberto tá aqui com a gente, meu amigo. Oi, parabéns, má sucesso aqui no ZEU, nos Estados Unidos. Vou compartilhar para os brazucas. Nossa, obrigada. Olha, então estão sendo assistidas nos Estados Unidos. Muito legal. A Cris já participou aqui também do programa recentemente. Ela tá aqui com a gente. Boa entrevista, meninas. Vamos lá, Silvia, oi. A Simone Mentani também tá aqui com a gente. Oi, Marcela, boa noite a todos. É muito legal porque as pessoas estão acompanhando o programa toda sexta-feira. E aí vai interagindo e a gente vai tendo a noção do que são dúvidas, até mesmo para esclarecer, Sim, né? Exatamente. O pessoal sempre manda um beijo. Então a Bruna tá aqui com a gente, também participou do programa. A Dani Belo, boa noite, boa noite. Pessoal, o Jair também, boa noite. A Ingrid tá aqui com a gente. Olha, muito legal. Já tem pessoas te acompanhando, Tati. O Andrews. Isso, Tati, futura psicóloga, profissional de sucesso. Olha que legal. Andrews, obrigada pela audiência. É muito bom. Essa energia que a gente recebe abrindo o programa é excelente, né? Pra gente conduzir aí. Muito legal. O Lucas, a Ana Maria, a Leila. Gente, obrigada. O Roberto. O pessoal tá dando oi pra gente. Nossa, bastante oi. A Luísa Murbach. Oi, meninas. A Cláudia Ramos. Muito legal. Tudo bem, Luísa? Viu? A audiência da Tati já chegando aqui. Gente, então a gente vai começar o programa. Manda um beijo pra mim, o Valdemiro. Então, tanto eu quanto a Tati. Um beijo, Valdemiro! Valdemiro, que é um beijo da Tati. O Roberto também. A Luísa, olha, vim assistir vocês, que legal. Então vamos lá, vamos começar a falar. A gente tem 1 hora aí de bate-papo. Vocês podem acompanhar a gente pela live. E então, Tati, eu conheci a Tati faz um bom tempo já, alguns anos, né? Sim. E aí a gente vem trabalhando juntas, a gente troca às vezes eventos, parcerias. Então é uma honra recebê-la aqui no programa, é muito legal. Eu tô com o programa há quase 1 ano e aí recebo, assim, os profissionais que eu admiro, que eu endosso. Então isso que é muito bom, a gente trazer amigos, parceiros que trabalham, que estão aí no dia a dia. E você tá com um curso novo, super interessante. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro fala um pouquinho de você, da sua carreira, do instituto. Acho legal você se apresentar para todo mundo te conhecer. Sim, primeiramente eu queria agradecer a Marcela, né, por essa oportunidade de estar aqui contribuindo com o programa Check-up de Carreira. Sempre que possível eu também tô lá dando audiência, ouvindo sobre vários assuntos que ela traz e que sempre são pertinentes para o nosso cotidiano. Bom, enfim, eu conheci a Marcela Butazzi já tem mais ou menos uns 4 anos, né, que foi quando eu estava ingressando no meu curso de psicologia.
Então eu sou formada em marketing, já estou no 8º semestre de psicologia e estou mergulhada nessa área da psicologia e desenvolvimento humano. Trabalho com isso e estudando e conhecendo um pouco mais sobre a psicologia, e um assunto que sempre me trouxe curiosidade é a resiliência. Pesquisando sobre isso, eu conheci o método Friends, que é um método, um programa que promove inteligência emocional, saúde emocional para as pessoas. Esse é um programa que já existe há alguns anos, né? Ele foi lançado na Austrália, através da Paula Barrett, que é uma psicóloga. Lá na década de 90, ela trouxe esse programa com o intuito de promover saúde mental. Mas quando a gente fala de saúde mental, as pessoas se assustam, elas já acham que é alguma coisa voltada para um transtorno maior, sendo que quando a gente fala de promoção de saúde, de transtorno mental, a gente está falando de viver bem. Sim. Né? E a resiliência é uma das habilidades mais importantes para que a gente consiga viver bem, para que a gente consiga realmente superar as adversidades. Porque os obstáculos do dia a dia, o que a vida às vezes nos coloca na trilha, né? Sim, porque desde que nascemos a gente passa sempre por vários obstáculos. Primeiro quando você está aprendendo a andar, depois você está aprendendo a falar, aí vai na escola, tem que lidar com novas pessoas, aí um novo trabalho, decidir uma carreira, ou seja, casamento, filhos, tudo isso gera muita angústia, muito medo nas pessoas. E nesse meio de caminho pode surgir coisas que não dê tão certo quanto a gente imaginava. E aí, como saber lidar com isso? Exatamente, com o que não está... Assim, foi planejado, mas não saiu daquela forma. Exatamente. E aí gera frustração, ansiedade, e a gente precisa saber, hoje em dia, lidar rapidamente com isso para não te afetar emocionalmente, ou você de repente ficar doente. Ele pode ser doente fisicamente ou doente emocional, né? Sim. As pessoas costumam dividir, né, a doença física da doença mental, mas que é uma doença física também, porque os transtornos mentais, eles invalidam muito. E engraçado é que aqui no Brasil a gente sempre fala assim, que o Brasil é um país feliz. Só que curiosamente esse ano a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. 31% das pessoas estão ansiosas. Então, detalhe, esse é um número que é maior do que em países que têm guerra. Ou seja, nós somos ansiosos e a ansiedade, ela acaba invalidando a gente para... Em situações, né? Você pode tomar uma decisão sem pensar, e aí pode ser profissionalmente ou pessoalmente, e isso vai acarretar na sua vida como um todo, pensando no geral, né? Sim, ou não tomar a decisão por medo, né? Também. Porque a ansiedade, ela é muito disso, né? Ela provoca muitos medos e às vezes a pessoa se bloqueia. Na área profissional acontece muito isso. A pessoa às vezes tem uma possibilidade de um novo trabalho, um convite. E a ansiedade, ela acaba trazendo medos maiores do futuro e invalidando essa pessoa, né? Isso a gente está falando dentro de uma ansiedade que as pessoas ainda consideram normal, mas pode piorar. E a ansiedade vai trazendo o quê? Dificultando as relações da pessoa na questão do trabalho, na relação com os amigos, relação amorosa, em todas as áreas. E aí isso impacta negativamente, né, na vida do indivíduo. Sim, com certeza. Legal. E o seu curso, o Método Friends? Quando vai ser a próxima turma? Então, gente, olha só, nós estamos com uma formação agora para adultos, porque o Método Friends ele é formulado desde crianças até a fase adulta. E nós estamos com um treinamento agora para os adultos, que vai iniciar no dia 24/7 a turma, vai ser em Guarulhos. Então, essa turma vai ser toda segunda. Como que funciona o treinamento? O que nós fazemos? A gente treina as habilidades para que as pessoas comecem a utilizar isso no dia a dia. Então, toda semana, durante 10 semanas, os participantes do treinamento estarão lá conosco para que a gente passe a parte teórica, mas na verdade ele é muito prático. Ele é muito vivencial, pelo que você explicou. Exatamente, ele é totalmente vivencial, para que não fique aquela coisa chata. Ele é baseado em evidências científicas, ele é baseado em teoria, mas na hora da gente passar isso para as pessoas, para elas compreenderem, é na prática.
Então toda semana o treinando vai estar lá e a gente vai passar as habilidades, ele vai ter uma semana para treinar no seu dia a dia. Isso seja no trabalho, com a família, numa universidade, no seu cotidiano como um todo. Como um todo. E aí ele vai treinando e vai trazendo isso para cá. Porque a resiliência ela é formada através de várias habilidades. Uma delas, por exemplo, a assertividade, a habilidade de reconhecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos erros. Os nossos erros, que é principalmente uma das coisas mais importantes, porque às vezes a gente não reconhece o nosso erro, então não tem como a gente consertar. Então a gente vai passando essas habilidades no treinamento para que a pessoa tenha tempo de treinar no dia a dia. De treinar no dia a dia, e porque assim, pelo que eu senti, então a pessoa ela vai ter um autoconhecimento assim, profundo nessas sessões, né? Nesses dias de treinamento. E aí ela vai pra casa, vai refletir sobre isso e com certeza ela já vai poder ter novos comportamentos. Exatamente. Porque no próprio treinamento, né, nós falamos que ele promove habilidades socioemocionais, que muito tem se falado. Até saiu na revista Exame, acho que dessa semana, falando sobre as habilidades socioemocionais na carreira. Então, o que são as habilidades socioemocionais? Que são essas habilidades que levam à resiliência. É você aprender a compreender um pouco sobre as suas emoções, as emoções do outro e os seus pensamentos. Então, reconhecer isso no nosso corpo e como isso impacta na nossa vida. E a habilidade social é trabalhar socialmente, compreendendo que você é um indivíduo e que o outro é outro. E como que a gente pode fazer para que isso funcione da melhor maneira? Porque nem todos os indivíduos vão funcionar da maneira que a gente quer, né? Ou do que a gente espera, que é o que a gente estava falando. E que daí gera frustração, né? Quando a gente espera muito do outro, gera frustração. E uma das habilidades mais importantes que é trabalhada lá é a assertividade. Porque as pessoas hoje em dia, na questão da habilidade social, ou ela é muito passiva, para ela entender que isso é bom para ela socialmente, ou ela não se comunica, ou ela é agressiva. Mas são esses três casos, e eu acho legal a gente até reforçar, porque hoje em dia a gente encontra pessoas, como eu posso dizer, nesse estado, ou é agressiva, ou passiva. É passiva. Na verdade, eu acho que o passivo, gente, está numa zona de conforto, né? Vamos colocar assim. É agressiva, ou é passiva, ou tá bloqueada. Não fala, fica esperando, não é passiva de aceitar tudo que o outro faz, eu não aceito, mas também não falo. E aí isso no contexto profissional também gera grandes tumultos, né? Estragos, porque imagina numa equipe onde eu não sou passiva, eu nem aceito o que o outro tem pra propor, mas também não dou a minha opinião, eu fico estagnada. Fica estagnada, frustrada, e isso impacta na equipe. E se a gente pensar isoladamente só na carreira dela, assim, passam-se anos, 10, 20 anos, ela com o mesmo comportamento. E aí, isso que você falou é muito importante, né, Marcela? Porque nós, seres humanos, nós somos movidos por hábitos. E aí a gente pensa assim, o hábito de tomar café todo dia, não, inclusive das nossas maneiras de agir e de pensar. E aí a pessoa começa a ter esse hábito no trabalho, e ela vai reforçando e vai aprendendo, isso vai virando uma maneira dela se comportar ou pensar, ou até mesmo sentir. Automaticamente. Exatamente, vira como se fosse escovar os dentes, a gente já nem pensa, já faz no automático. E aí poxa, eu funciono assim, virou um hábito, mas e aí, o que eu posso fazer para mudar? Como nós somos uns seres de hábito, nós podemos colocar novos hábitos, novas habilidades, e é isso que a gente faz no método Friends, que é reconhecer os hábitos ruins, os hábitos que estão tolhindo o nosso desenvolvimento. Que estão ultrapassados, né? Às vezes num momento da sua vida lá no passado, foi bom. Só que você precisa se atualizar. Sim, exatamente. E aí você precisa estar aberta para que essa mudança ocorra, né? Porque não é fácil. Imagine colocar um novo hábito na sua vida, igual, por exemplo, esporte. Você quer correr,
Ninguém começa a correr de uma hora para outra uma maratona, 10 km, 15 km, não. Você começa andando 2 km, Você depois... precisa fazer um check-up da sua saúde, Exato. você precisa, enfim, consultar o médico. Tem muita gente que não faz check-up, não tem o hábito de fazer. Sim. Então, quer dizer, é toda uma preparação. E aí, no caso, quando a gente está falando de habilidades socioemocionais, é exatamente isso. Por isso que o treinamento, ele é um treinamento semanal, por 10 semanas, e depois a gente tem mais um encontro depois de um mês, e depois mais um mês novamente para monitorar, para validar. Monitorar e validar. Por quê? Porque a gente precisa treinar essas habilidades, para que ela realmente seja, a gente fala generalizar a habilidade, para que ela seja generalizada naquele indivíduo. Entendi. Então o que acontece nos treinamentos? Eles acontecem semanalmente, logo quando a pessoa chega no treinamento, a gente aplica testes. Claro. Testes para entender o nível de felicidade, de ansiedade daquela pessoa, de esperança. Até para validar o teste, eu acho muito legal em processos assim de desenvolvimento humano, né? Considero o método Friends como isso, para validar o que a pessoa pensa de si e o que ela fala, né? O que ela reporta. Que às vezes é totalmente diferente. Totalmente diferente do resultado do teste. E aí esse momento de autorreflexão começa aí. Então, pelo que eu entendi, só pra assim, compartilhar aqui com vocês, pros nossos ouvintes e nossos teleinternautas, se você hoje tá com o botão automático ligado, o método Friends, ele é pra você. E se você tá com o automático ligado, mas assim, de alguns anos pra cá ou alguns meses pra cá, você tá aberto a buscar dentro de si o seu melhor, eu acho que o curso é extremamente indicado para você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Sim, exatamente. E assim, como a gente aplica esses testes, então geralmente a gente observa a turma no início, no meio e no fim. Sim. E a gente percebe, além da avaliação qualitativa, que as pessoas falarem assim, nossa, como melhorou o meu relacionamento, como melhorou a minha vida profissional, como estão dizendo que eu estou diferente. Além dessa parte qualitativa, a gente tem ali comprovado com os testes de que realmente houve uma melhora naquele grupo. Então, assim, é muito gratificante. E o interessante é que existem vários métodos de inteligência emocional hoje aí espalhados pelo mundo, e no Brasil também tem muitos. Só que o método Friends é o único que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde para prevenir e tratar como coadjuvante a ansiedade e a depressão. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde ela endossa esse curso, essa metodologia cientificamente comprovada. Se você de repente é ansioso ou está num processo aí um pouco mais triste em relação à vida, então é um curso que você fala, poxa, ele funciona. Porque ele foi validado para isso. Exatamente, é exatamente isso. E ele também... E isso que é o mais importante, que a gente vem falando aí de mercado, dos cursos que são oferecidos, né? Infelizmente a gente sabe que principalmente aqui no Brasil, como o controle é menor, existem muitos cursos, e não só cursos, né? Às vezes a gente olha medicamento, comida, que não são tão validadas assim, mas estão sendo comercializadas. Então, quando a gente fala da questão de desenvolvimento humano e de saúde, buscar algo que tenha essa certificação, comprovado por evidências científicas, e a gente agora está no Brasil e a gente encontra facilitadores devidamente treinados em vários lugares. Eu estou em Guarulhos, mas eu vou até a empresa, eu vou até as turmas. Às vezes, se você na sua casa quer fazer para sua família e não quer sair de casa, a gente vai até lá. Vai fazer um grupo fechado, personalizado para você. Exato. Ou em escolas, que a gente comentou, né? Escolas é muito interessante porque a gente pode aplicar nos professores para que ele tenha um olhar sobre o outro, porque é muito interessante, né? A empatia, né? Que todo mundo fala de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Mas e quem se coloca? Exatamente, porque na verdade isso é uma habilidade. É bonito falar, ler lá no dicionário o que significa, mas não é fácil você se colocar no lugar do outro, porque você se coloca no lugar do outro a partir do seu olhar. E a empatia de verdade e do seu julgamento. É você se colocar no lugar do outro a partir do olhar do outro e do que o outro viveu. Então, ou seja, não é fácil. Não, porque você tem que ouvir, tem que ter o poder de ouvir na essência
ir lá, se colocar na situação que ele acabou de contar ou que ele se encontra e você visualmente compreendeu e fazer esse movimento realmente. E isso para a escola, ou nem só para a escola, mas para as relações como um todo é muito interessante, porque às vezes a gente vê os professores muito tristes e chateados com a maneira com que os alunos se portam, né? Porque eles acham que isso é uma agressividade em relação a aluno contra professor. Só que eles precisam ter esse olhar de empatia para entender o que aquele aluno está querendo demonstrar com aquilo. Sim. Né? Então, só vivendo na prática, então, assim, a gente aplicou numa escola, né? Inclusive, a gente está querendo fazer algumas pesquisas voltadas para esse público, né? Professores, que é muito interessante, porque você aplica no professor, mas o aluno sai ganhando. A mesma coisa, numa família. Se o marido faz, a esposa sai ganhando. Sai ganhando, porque o relacionamento deles melhora automaticamente com os filhos. Sim, é muito interessante porque às vezes o pai faz o método Friends e coloca o filho. Ou vice-versa. Muitos pais colocam os filhos primeiro, só que a criança ela precisa muito de alguém para conduzir as mudanças. Né? A gente, adulto, consegue aprender aqui e aplicar no dia a dia. A criança ela não é autônoma para aplicar, ela precisa de uma pessoa guiando. Né? De uma guia, de um guia ou de uma direção, de uma orientação. E aí às vezes o pai e a mãe se vê na necessidade de falar, poxa, eu vou fazer isso porque daí eu vou entender o que meu filho está falando. Porque a criança ela aprende muito rápido. E às vezes ela chega e fala, mamãe, isso é um pensamento vermelho. Que é uma nomenclatura que a gente usa para os pensamentos disfuncionais, né? Para os pensamentos que não ajudam. Então, aí os pais às vezes ficam perdidos, mas o que é pensamento vermelho? E aí eles querem fazer. E aí aquela família inteira acaba se desenvolvendo bem. E é beneficiada pelo método, né? Isso, então é assim, eu sou apaixonada por esse método, né? Então, mas isso é bom, né? Você também, como eu posso dizer, você estudou, encontrou o método, se identificou e hoje é uma das facilitadoras, né? Sim. Bom, a gente tá com bastante pergunta aqui, a gente tá com 147 pessoas ao vivo com a gente. Que legal, gente. Assistindo. Então agora tem muita pergunta, gente, eu só vou colocar a live aqui pra começar a ler. Tem bastante gente, Rita Lopes tá te dando parabéns, Cláudia Correia, bastante gente aqui. O Almir Matos também, meu parceiro de trabalho, também é psicanalista, né? Tá aqui na área de desenvolvimento humano, ele colocou, é verdade, tem muita gente que tem preconceito à psicoterapia. A gente sempre falou isso bastante como se diz, nos programas, sobre esse preconceito de você buscar essa ajuda. E buscar essa ajuda é buscar um curso, buscar uma psicoterapia, né? Assim, tá diminuindo aos poucos, né? A gente percebe próprio lá no Instituto Floyd, né? Que os homens têm procurado mais, coisa que era uma barreira no sexo masculino, e a gente percebe que tá diminuindo. Claro que ainda tá muito aquém do necessário, mas a gente percebe que há uma melhora. A grande questão, né, é que aqui no Brasil a gente fala muito de questões tratativas, né? Do tipo, eu estou em crise de depressão, estou na crise. E aí eu vou buscar um auxílio com um psiquiatra e com um psicólogo. E aí a gente pensa, teria que ser o inverso, né? Uhum. Teria que ser a questão da promoção de saúde para que não precisasse de um tratamento. E aí o método Friends, ele ajuda nisso. Ele vem como prevenção. Sim, porque quase não como sempre... tratamento. Exato. Ele pode ser coadjuvante no tratamento. Mas assim, porque o grande motivo das pessoas adoecerem, né, seja por uma depressão ou por transtornos de ansiedade generalizada ou transtornos de pânico, por exemplo, são coisas que foram vivendo no cotidiano e que não foram olhando. Foram deixando pra lá e aí somatizou. Porque ninguém fica doente ou tem um transtorno mental ou uma crise, vamos falar assim, porque quando a gente fala de transtorno mental as pessoas se assustam. Uhum. Mas uma ansiedade é um transtorno mental. Mas quando as pessoas elas têm uma crise de ansiedade ou de depressão, as pessoas falam assim, nossa, mas ela estava tão bem. Não, ela não estava tão bem, porque não é 880. Não é tipo, eu tô bem e do nada eu fiquei doente. É um processo. É um processo a partir da maneira com que você sente, com que você pensa, com que você se relaciona. Então,
é um processo que demora, é moroso, mas acontece. Então, muitas vezes, quando a gente está falando aí em problemas, por exemplo, no trabalho, que não são bem elaborados, isso mais pra frente pode ser como se fosse uma pecinha para desenvolver um transtorno. Sim. Porque vai acumulando, entendeu? Principalmente uma coisa que a gente fala muito importante lá no método, né? Que é buscar atenção positiva para as coisas. Porque as pessoas, elas têm a mania de olhar só o negativo. Sim, a grande maioria, né? E detalhe, quando eu falo de atenção positiva, eu não estou dizendo de você não pontuar os pontos negativos de uma situação, de uma relação, de um trabalho, não. Tudo bem, você pontua, mas a gente também tem que olhar os pontos positivos. Só que as pessoas só costumam salientar os negativos. Exatamente. Né? É igual o de feedback. Quando a gente pensa no feedback, nossa, só a palavra já te remete só ao negativo. Não, e no feedback você vai, vamos por lá, você tem 10 coisas positivas e 2 negativas. As pessoas inutilizam as positivas E vão pra casa só com as negativas, e aí realmente você se destrói só por causa daquele lado do feedback negativo. Exatamente. E aí isso é uma coisa que a gente vai trabalhando em uma das habilidades, entendeu? E que muda a vida da gente. Se você se comprometer a só olhar, claro, a entender o lado negativo, mas olhar sempre positivamente. Olhar os dois lados, né, da moeda, porque nada é tão bom e nada é tão ruim. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente ensina lá no método Friend. Então, a gente faz com que a pessoa comece a se olhar, a entender por que o corpo dela tá dizendo aquilo, porque, gente, de verdade, é método Friends por quê? Porque ele vem, o acróstico, né, do amigos, do Friends, mas Friends. A gente passa pro Brasil amigos, cada letrinha a gente vai trabalhar uma habilidade, e amigos, a gente precisa de amigos para sobreviver, porque o ser humano, por isso que a gente precisa trabalhar habilidades sociais, porque o ser humano é o único animal que não vive sozinho. Então, precisamos trabalhar essa questão e principalmente entender que o corpo é o nosso melhor amigo. Então, o corpo, ele diz tudo. Ele mostra quando a gente está ansioso, ele mostra quando a gente está triste, ele mostra quando a gente está com raiva. A gente só precisa escutá-lo. Percebê-lo. E uma das habilidades é como que eu vou perceber, escutar, entender o que o meu corpo está dizendo. Isso a gente treina lá. Entendi. Então, o processo é entender o que eu penso, entender o que eu sinto, por que eu sinto, como que eu posso fazer para mudar esse pensamento. Esse pensamento, ele é verdadeiro? Ele é 100% fidedigno? Porque às vezes a gente olha uma situação da maneira como a gente está olhando, porque a gente está com uma emoção muito alta, porque a gente está muito triste. Mas ao passo que se a gente reduzir e regular essa emoção, por exemplo, a tristeza, a gente consegue olhar para a situação de uma outra maneira. Então, o método Friends, ele é pautado todo na psicologia positiva, psicologia cognitiva e comportamental e as neurociências. Então, uma das coisas que a gente sempre passa lá no treinamento de maneira lúdica, né, de maneira vivencial, é que uma situação, ela não tem uma verdade absoluta, porque ela vai ser interpretada por 10 indivíduos de 10 maneiras diferentes. E por quê? Porque a gente interpreta a situação de acordo com as nossas vivências, de acordo com o nosso mundo, de acordo com o nosso olhar, valores. Né? E às vezes a maneira que a gente está interpretando não é a verdadeira, não é a real, e é a maneira que está fazendo com que a gente sofra. Então vamos mudar isso? Então eu acho que assim, para que a gente consiga se desenvolver bem no trabalho, na parte profissional, ele acaba sendo muito útil. Bacana. A gente tem umas perguntas, Tati. A Erika acabou de perguntar. Pergunta para ajudar os clientes da MB. Como esse método ajuda quem está disponível no mercado ou fazendo transição de carreira? Sim, muito bem. Como o método Friends, ele ajuda na questão da ansiedade, isso é muito importante, porque geralmente a pessoa que está em transição de carreira, ou principalmente que ela está disponível, ela já fica muito ansiosa com o futuro, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Ela já tá, acho que 10% ansiosa na frente dos demais. Exatamente. E somos 14 milhões de brasileiros disponíveis. E se a gente falar na questão de ansiedade, vai muito bater com esse número, né? Que é por isso que o Brasil é um dos países mais ansiosos. Porque é como se a gente fizesse assim, a brincadeira, né? Nessa sala aqui
1, 2, 3, ansioso. Tem sempre um ansioso no nosso grupo. E a ansiedade no processo de recolocação profissional, ela é muito impeditiva, porque ela faz com que a pessoa não raciocine na hora da entrevista, com que ela não consiga dar o seu melhor e também com que ela, às vezes, catastrofize toda a situação, que às vezes nem é tão catastrófica assim, mas é uma característica da pessoa ansiosa, né? Olhar a situação como se ela fosse a pior situação do planeta. Ou como se a situação dela fosse única, né? Também. Exato. Então o treinamento vai ser muito útil porque vai fazer com que a pessoa regule as emoções. Porque, detalhe, gente, a ansiedade, ela quando a gente fala ansiedade aqui, eu tô falando de transtorno de ansiedade, né? Que é uma doença. Mas se é um transtorno, quer dizer que a ansiedade ela já é presente no nosso dia a dia. Nossa. Porque ela é uma emoção, como a tristeza, como a alegria, como a raiva. E ela é ideal para o nosso dia a dia. A ansiedade, quando ela está bem regulada, ela faz com que a gente produza melhor, com que a gente tenha aquela vontade de acordar, proatividade, de viver o dia fazer bem, um novo projeto e tal. Só que quando ela está equilibrada. E aí o que o método propõe? É ajudar a autorregular as emoções. Então por isso que eu tenho que ouvir o meu corpo e perceber qual emoção, se essa emoção está adequada ou inadequada para essa situação. Primeiro passo. Ou qual emoção eu estou vivendo mais? Nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Exatamente, porque, detalhe, quando a gente fala da questão da emoção, essa emoção é adequada para esse momento? Ela pode ser adequada, mas e a quantidade dela? A gente até brinca. Essa emoção está muito pequena, média ou grande? Uhum. Para essa situação, essa emoção, essa raiva que você está sentindo, cabe? E aí a gente começa a perceber que talvez não cabe. Por que não cabe? Porque talvez eu estou tendo pensamentos que estão alimentando essa emoção de maneira errônea, de maneira exacerbada. Então, o que eu tenho que fazer? Aprender a regular essa emoção. E aí a gente trabalha com técnicas para regular a emoção. Sim. São exercícios, né? Tipo, aquele respira que a mamãe dizia assim, calma, respira, já é uma técnica que ajuda a regular a emoção. Mas existem muitas outras e no treinamento a gente passa várias estruturadas, né? E para que a pessoa faça aquela que ela se identifique. Mas o que você falou, Marcela, sobre a questão de qual emoção eu estou sentindo mais, é muito importante, porque quando a gente fala de felicidade, de pessoas felizes, as pessoas, para ser felizes, as pessoas precisam ter 66% de emoções positivas. Então elas precisam, assim, ter 66% de emoções agradáveis no seu dia a dia. Se eu percebo que eu tô tendo muita ansiedade, muito medo, muita raiva, muito nojo, muita decepção, opa, já passou, já tô tendo muito mais eu só posso ter 33% de emoções negativas, porque elas são importantes para a vida, só que de uma maneira adequada, e pela felicidade eu só posso ter 33%, né? Que isso é um estudo da psicologia positiva. Então é um sinal de atenção também, reconhecer quais emoções a gente está tendo no nosso dia a dia. Muito bom, pessoal. Então, uma dica da Tati. A gente também tem uma outra pergunta aqui do Cristiano Couto. Quando se tem algo, responsabilidades, o maior medo é o de fracassar. Já dizia o ditado, quem não tem quer ter, e quem tem medo de perder. É verdade. E o medo é muito do que a Tati comentou. O medo é uma das nossas emoções, das nossas fortes emoções. Sim. Né? E geralmente o medo, quando a gente tem muitos medos, a gente tem, o medo ele vem ali daquela questão da ansiedade. Então, pessoas que têm muitos medos, eu tenho medo de trocar de emprego, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de separar, eu tenho medo de não sei o quê. A gente começa a perceber que essa pessoa é muito ansiosa. Né? E aí captar, poxa, o medo ele tá presente em vários momentos do meu dia. Mas será que está adequado? Será que é? Por exemplo, é muito adequado eu sentir um medo muito grande numa rua escura em São Paulo às 11h30 da noite, deserta. Ok. O medo da ansiedade tem que estar ali em alerta, porque eles vão fazer com que você bombeie sangue para as pernas, para andar mais rápido, para ficar alerta vendo se tem alguém te seguir. Então veja, as emoções são boas e adequadas para cada circunstância. Exatamente. Mas quando eu tenho um medo
que, por exemplo, que me invalida. Eu vou para uma entrevista de trabalho, eu tenho medo de perder o que eu nem tenho. Exatamente, porque você não consegue expor as suas qualidades e a sua vivência profissional para aquela outra pessoa que tá ali para te selecionar. E aí é o que a gente vai falar assim, tá, mas vamos racionalizar, né? A gente brinca. Essa vaga é uma vaga para uma área que você tem conhecimento? Sim, tenho conhecimento. Então veja, o que acontece quando você está fazendo isso? O seu medo tende a diminuir, é uma afirmação, É. você tá no controle dele, ou Sim. mostrando que tem um controle. tá lá no descritivo da vaga. Precisa ter inglês fluente, Ensino curso tal, médio não sei o que completo, lá, ensino tal, superior não sei o que completo. lá. Você tem essas habilidades aqui? Tem. Sim. O que acontece com o seu medo? Diminui. Então veja, são coisas que a gente vai usando no nosso dia a dia que vai invalidando aquele pensamento que não ajuda. Porque é interessante falar aqui pra vocês é que toda emoção ela acontece no nosso corpo não por acaso. Ela acontece a partir de um pensamento que ocorreu primeiro. Só que a gente não se dá conta nisso. Então às vezes a gente está em casa lá tranquilamente, vai fazendo um jantar. E do nada você percebe que você ficou triste. E aí você acha que você ficou triste do nada. Mas, como o nosso cérebro ele age, às vezes, e a gente nem percebe, por hábitos e coisa e tal, às vezes a gente ouviu na TV aqui, ó, passou no jornal que aconteceu uma catástrofe em tal lugar. Você ouviu aquilo, aquele pensamento sobre aquela situação gerou a emoção tristeza. Exatamente, te contaminou. Exato. E aí é questão também de você saber se blindar. Só que às vezes a gente Nossa. nem toma conta do pensamento que surgiu, É né? involuntário, né? Porque assim, tá, tudo bem. É muito correto e comum, aliás, é adequado uma pessoa sentir uma emoção. Tristeza, por exemplo, numa situação de catástrofe, sei lá, aconteceu, ou um acidente que aconteceu aqui na rua, eu vou ficar triste. Normal. Eu não preciso negar os sentimentos desagradáveis, porque eles são saudáveis. Eu preciso que ele esteja adequado em cada situação. Então tá, faleceu alguém da minha família? Sim, eu vou ficar triste. É óbvio que eu vou ficar triste. Aliás, é saudável. Se eu não ficar, opa, aí é um sinal de alerta. Sim. Mas o quanto que eu vou ficar triste por aquela situação é uma quantidade de emoção ideal. Então em terapia cognitiva a gente sempre fala o quê? Que a gente tem que dizer quanto que a nossa emoção tá. De 0 a 100. Essa emoção tá quanto? Ela tá 80. 80 para uma situação, por exemplo, de uma perda de um ente querido. No terceiro dia, tá muito ok. Você não podia estar com uma tristeza nota 2. Exatamente, 20%, né? Entendeu? Porque aí ia mostrar indiferença. Aí Exato. teria que investigar por que dessa indiferença, do seu momento. Sim, enfim. sim. Então veja, fazer com que a pessoa comece a conhecer como que funciona o ser humano, por que eu funciono assim, por que agora eu tô triste? Será que essa tristeza que eu tô tendo, essa mágoa, essa raiva, sei lá, ela é adequada para essa situação? Vamos racionalizar. Vamos aqui? trabalhar isso, né? Sim. E vamos trabalhar, eu digo, você com você mesmo, né? Sim, né? Porque da gente às vezes tem a mania de culpar o outro, né? Sim. Ah, eu tô triste porque o meu chefe não me deu uma promoção, eu tô desgostoso com aquela empresa. Mas tá, peraí, vamos conhecer a empresa? Tava no momento pra ter a promoção, você falou se pro vendeu, chefe, você se exatamente. vendeu. Você mostrou pra ele que tá aberto a receber uma promoção ou receber novas funções ou novas demandas? Mas a gente ouve muito isso até em coach, né? Não, mas eu quero ser reconhecido. Né? Eu quero ser reconhecido, mas você tá lá no seu departamento, trabalhando, as coisas estão fluindo como deveria fluir. Como que a gente vai ver que ali tem um prodígio, né? Não sei, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Tem alguma perguntinha aí? Tem sim. Nossa, o pessoal tá aqui falando... olha, deixa eu só colocar... Gente, eu vou pegar aqui, que é Eunira Souza. Eunira Souza de Gado Bravo, na Paraíba. Que legal, um beijo pra Paraíba, né? Deve estar calor por lá, né? Aqui em São Paulo, um frio. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho medo de perder uma pessoa que estou gostando muito. O que eu faço? Olha, é uma pergunta sentimental, né? Sim. Emocional. Vamos lá. Eunira, a Tati vai te responder. A gente vai ajudar.
Então, olha só, Nira, o medo, ele é uma emoção comum. Lembra que eu tô falando aqui que medo faz parte das nossas emoções? E inclusive é uma emoção básica, né? Medo, raiva, tristeza, alegria e ansiedade. É comum a gente sentir medo em algumas situações, mas assim, a gente precisa validar se esse medo ele é um medo real. Quais os pensamentos estão permeando a essa situação? Será que você tá com alguma dúvida? Será que uma ansiedade. O medo provavelmente tem uma ansiedade ali ligada. Então assim, o que você está pensando exatamente que te faz pensar que você pode perder esta pessoa? Porque se for um pensamento que ele vem do nada, a pessoa te sinalizou que você pode perdê-la. Então assim, é começar a racionalizar o que tá passando pela sua cabeça, pensamentos que permeiam aí a sua cabeça que te fazem ter esse medo. Porque o medo não surge do nada. E aí a gente vai ver vai validar se esse medo e se esse pensamento estão adequados para a situação. Tudo bem? Então, Elnira, espero que a gente tenha te ajudado aí com uma pincelada. A gente tá também, Irene, parabéns, Tati, o orgulho da sobrinha, ó, ai, a família tia! da Tati aqui, muito bom. A Cláudia Aparecida também aí, parabéns. A Vitória, aprendi sobre colocar evidências sobre todos os meus pensamentos e agora controlo minha ansiedade. Nossa! Olha! Legal, bacana. A Cristina também aqui, orgulho de você, Tati, bem bacana. Manda alô para mim, o José Egito. José, olá, então, José! Um beijo para você. A Márcia também aqui tá de Maringá, no Paraná, então um beijo pro Paraná. Olha aí, estamos tendo audiências de várias... Bom, teve até dos Estados Unidos, né, gente? Do meu amigo do Beto, muito então, legal. Inclusive em alguns países, né, o método Friends ele é utilizado dentro das escolas, né? Então, por exemplo, na Austrália, no Canadá... esse método ele já é aplicado dentro da escola como uma disciplina. Uma disciplina. Aqui no Brasil a gente também pode colocar como uma disciplina, a gente pode trabalhar como para isso. E que seria ideal, né? Porque na verdade você fala de uma teoria utilizando aí psicologia positiva, que é uma abordagem, né, uma linha super recente. Exato. Que as pessoas vêm estudando, a gente sabe disso, a gente que trabalha em desenvolvimento humano sabe que precisa estudar bastante psicologia positiva e aí outras ciências, mas seria ideal, até porque é vivencial, né? Sim, e aí com crianças a gente está trabalhando total prevenção. Imagina que a gente está ensinando para a criança desde sempre, desde dos seus controle emocional, a se conhecer, a aprender a lidar com as adversidades. Porque, primeiro o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer o meu corpo, entender se aquele medo, por exemplo, é real. Se for um problema real, né, como que eu posso fazer para solucionar esse problema? Então, assim, como que eu vou gerar solução para isso? É um plano passo a passo. Aí eu brinco que dentro do método Friends a gente dá um auto-coach pra pessoa. Sim. Pra pessoa ser o seu próprio coach. Poxa, eu tô com esse problema. Como que eu posso resolver? É um passo a passo. Não tem como a gente resolver um problemão com ele já solucionado. A gente tem que fazer um passinho, outro passinho. É como construir um hábito. A gente tá falando aqui de regular a emoção. Se a gente tem uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela não vai regular essa emoção de hoje para amanhã aprendendo a primeira respiração. Primeiro porque ela vai olhar a respiração e vai achar uma chatice aquilo. Vai, com certeza. Então, ela precisa o quê? Pensar que é um passo a passo. É uma coisa atrás da outra, um dia após o outro. Legal. Tem bastante gente aqui, o Beraldo. Olá, parabéns pelo programa, está show, ligado aqui com você em todo o Brasil. Muito legal, bacana. A gente tá com 115 pessoas agora ao vivo. Vamos lá, a Vitória pediu uma dica sobre trabalho em equipe na faculdade e no trabalho. E aí também tem uma outra pergunta da Matusa Silva, de Brasília. Olha, muito boa a pergunta dela, Tati. Quando detectar que o medo está acima do limite? Então, primeiro caso, a gente vai perceber se esses medos eles estão acontecendo em várias situações ou em uma situação específica. Se for em uma situação específica, por exemplo,
Esse medo, ele é adequado para a situação? É aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, uma pessoa que está limpando a janela no 15º andar. E ela tem muito medo e ela trabalha limpando a janela do 15º andar. Mas esse medo é adequado, porque ela está no 15º andar e se ela não estiver totalmente equipada, esse medo ali, ele tá ali só para realmente ajudar com que ela preserve a vida. Na sua segurança, isso que eu queria. Porque as emoções, elas agem exatamente para preservar a nossa vida. Mas, agora, se eu tô tendo medo que não é adequado para aquela situação, então, por isso que a gente fala que é uma habilidade. Que é primeiro reconhecer a emoção. No caso, ela já reconheceu o medo. O medo. Ok, reconheci o medo. Esse medo, quanto que tá esse medo aqui? Dizer assim, tá um medo 50, tá um medo 50. Para que situação? É aquilo que eu falei, se eu estou andando na rua à noite, um medo 50 de repente está até baixo para essa situação. Então é observar em quais situações estão ocorrendo esse sentimento, essa emoção. E aí se você perceber que essa emoção está muito em várias situações e em situações que esse medo não está adequado, aí é hora de buscar uma ajuda profissional, né? Um psicólogo vai te ajudar muito nessa situação, né? Porque vai fazer com que você entenda o porquê que está ocorrendo esses medos. Com certeza. Chegaram mais perguntas aqui, mas pessoal, a gente está chegando quase no finalzinho do programa e eu preciso também que a Tati fale um pouquinho quais são os dias do curso. Poxa, eu quero participar do Método Friends. Como que eu entro em contato com você para fazer a inscrição? Você não quer deixar todos os contatos? Ok. Bom, gente, olha só. A nossa próxima turma do Método Friends para adultos, ela vai acontecer agora, a partir do dia 24/7. Então é uma segunda-feira, então são 10 segunda-feiras consecutivas. 10 segundas-feiras, legal. A partir do dia 24/7, mas lá no nosso site do Instituto Flowir, você tem as datas certinhas lá. E o contato do Instituto? O contato do Instituto vocês podem... Gente, agora o telefone nem eu sei de cor, eu vou ter que pegar a cola, vocês aguardem. Com o celular a gente fica meio... a gente não guarda na memória. Mas nós temos o site que vocês podem acessar, que é o institutoflowir.com.br. Nós temos as nossas páginas do Face também, mas depois eu posso colocar o link aqui no final dessa live, né? Também. O que a Tati, a live ela vai ficar disponível, pública, no meu Facebook, você vai compartilhar, já está compartilhada. Sim. E aí é legal, a gente teve muitos comentários, né? E aí depois você pode responder a pergunta do nosso teleinternauta ou do nosso ouvinte. Sim, eu entro lá e respondo, coloco todos os contatos. O telefone do Instituto, deixa eu ver se eu guardo. Nós temos o WhatsApp do Instituto, que é o 9... Não lembro, gente. Tudo bem, não tem problema. Isso acontece, hoje em dia são muitos canais. Então, para você nos acompanhar, o site do Instituto Flowir é www.instituto e Flowir, gente, é FLOWIR.com.br. Então eu acho importante, né? Porque... aliás, o Flow dá um novo bate-papo aqui, viu? Porque esse nome o Flowir é um convite para vocês irem em busca do flow de vocês, que é o estado de flow, que dá pra gente fazer um programa aqui só para falar sobre isso. Então, a Tati já deu a pauta aqui para ela voltar até o final do ano pra gente falar de flow. E é verdade. Você entra em flow? Eu já vou deixar essa pergunta pra vocês. Qual é o seu flow? Qual é o seu flow? Qual é o seu flow no trabalho? Qual é o seu flow na vida pessoal? E aí a gente volta pra falar disso pra vocês. Tá bom? Então, Tati, queria agradecer sua presença aqui no programa. Obrigada, eu adorei. Passa muito rápido, né? Passa. Eu falei que a gente ia ter papo. Você vê? Foi ótimo, eu nem esperava que já estava acabando, eu já queria responder mais. Olha, tem uma perguntona ali. Na verdade, assim, o Cristiano, a gente respondeu pra ele falou assim: parabéns, me ajudou muito esse programa, pois tenho medo de perder posição, status e não encarar os meus amigos e familiares se eu fracassar. Sucesso na vida e na carreira de vocês duas. A Cláudia já ajudou aqui você, viu? Colocou institutoflowir.com.br, assim, meninas. É isso mesmo.
Isso mesmo, Cláudia. Deixa eu só colocar aqui, www.institutoflowir.com.br. Obrigada, viu, pelo help. A Tati vai responder todas as solicitações aqui, as perguntas. A gente sempre fica à disposição. Tá bom? A Isa também já te ajudou aqui, já colocou o telefone do Instituto. Olha, obrigada, assessora! Você tem muita marqueteira aqui pra você. Pessoal, gente, obrigada. Sabe o que é isso? Eu utilizo as habilidades socioemocionais e amigos. Viu? É algo muito importante pra vida. Então, olha só, eu tenho muitos. Mas então, isso que é bom. Quando a gente fala de uma situação ou do nosso trabalho, a gente tem que colocar em prática e a gente tem que ser exemplo disso. Sim, pois é. Então tá bom, gente. Então obrigada, viu, pela audiência. A gente ficou aqui 1 hora nesse bate-papo super gostoso. Já convido a Tati para voltar até o final do ano para ter mais Flowir aqui no Check-up de Carreira. A gente vai ficando por aqui. Tati, então agora são suas palavras finais aqui pro nosso internauta, pro nosso ouvinte. Gente, um beijo, eu adorei estar aqui com vocês. Vou responder todos os questionamentos aí assim que possível. Creio que até segunda-feira eu consigo responder. Claro, claro. E muito obrigada e qualquer coisa, acessem as nossas mídias. Nós temos um canal também, vou fazer o meu merchan. Claro, tem que fazer. Nós temos um canal também no YouTube, é só vocês procurarem o Flowir TV, youtube.com.br/Flowir TV. Hoje, inclusive, foi um vídeo novo no canal falando sobre autoestima. Então, dá uma olhadinha lá também, se vocês gostaram sobre os assuntos. Inclusive, lá eu tenho uma série que eu falo sobre o método Friends. Legal. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao método Friends, em relação às habilidades que são aprendidas, lá eu descrevo muito bem as habilidades e a gente fala sobre vários assuntos. Legal. Então, dá uma olhadinha lá e se inscreva no nosso canal. E aí, depois, na íntegra, daqui a alguns dias, o nosso programa está sendo gravado, ele vai para o meu canal do YouTube, Marcela Butazzi, e consequentemente, ele vai para o Flowir também. Tá Então bom? É isso, gente. Pessoal, obrigada pela audiência, por mais uma sexta-feira à noite aqui Obrigada. com vocês. E a gente se vê na próxima semana aqui no Check-up de Carreira.